acelerar tudo novamente para vocês perceberem em ação o que eu mencionei. Olha lá. Viu que ele começa, tira a potência. Fala pessoal, aqui é o Igor Brandão para mais um vídeo. E hoje estamos dando um talento aqui no Jetta. Acabei de sair do Lava Jato, vou calibrar os pneus, encher o tanque. E trouxe a câmera porque percebi que na playlist dele não tem um vídeo falando assim das reais vantagens e desvantagens de se ter esse carro. Então, como já tem um ano e quase 6 meses que eu tenho ele, 1 ano e meio, eu vou hoje fazer esse vídeo, né, para deixar de referência para o pessoal que quer comprar um carro desse. Então aqui já começam as curiosidades, né? Vai ser curiosidade sobre o Jetta e a vida aqui nos Estados Unidos também. Geralmente os calibradores não têm medidor de libra, então você tem que comprar o seu próprio. No caso eu comprei esse aqui porque ele a mangueira dele é de malha de aço, ele é mais durávelzinho. Um processo meio chatinho até, ele não é automático. Você tem que colocar ar e medir a calibragem. Colocar ar, medir a calibragem. Enfim, vamos lá, vamos ver quanto que ele tá agora. Tá em 36. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, 36. Então, deixa eu ver ele agora. Tem que apertar o botão aqui para ele começar a soprar. E vamos ver para quanto que foi. Aí foi para tanto que eu queria. Hoje tá meio quente, então... E eu já rodei uma boa quilometragem até chegar aqui. Então eu vou 2 libras acima do que é recomendado, para ter certeza que está na calibragem certa. A calibragem dele de fábrica é 36 em todos. Então vamos lá. Vou apertar de novo, porque depois que enche 2 mais ou menos, ele para. Só fica ligado, sei lá, acho que 2 minutos, 1 minuto, não sei. E ele, para completar, ainda tem um negócio que puxa automático, então você tem que ficar fazendo força com ele para ele não sair do lugar. Mas faz parte. E aí, como esse processo aqui vai demorar um pouquinho, eu vou começar falando para vocês dos detalhes do carro, começando pelas vantagens. O Jetta, pessoal, é um carro com muitas vantagens. Foi difícil até pensar em desvantagens para ele. Tanto é que por isso que eu comprei um, né? Eu pesquisei bastante na época. Então eu vou tentar ser o mais honesto possível. Não pense que eu estou defendendo o carro, falando que ele é maravilhoso, perfeito, porque eu tenho. Porque aqui não tem dessa não. Se é bom eu falo, se é ruim eu falo também. E de novo o ar acabou. Ai, Jesus. Complicado, hein? Ele é um carro muito bem equipado de fábrica, no preço dele, na categoria dele, né? Então ele tem um câmbio de 7 marchas DSG muito bom. Ele também tem a versão manual, mas eu acabei comprando a versão automática para experimentar esse famoso câmbio DSG. E o câmbio DSG é simplesmente fenomenal. Dupla embreagem, troca tanto para cima quanto para baixo muito rápido, como vocês vão ver agora que eu vou voltar para casa nele, né? Nesse aspecto de transmissão tem praticamente 0 defeitos. Ele tem uma interna, passando aqui agora para o interior do carro, né? Uma interna muito bem acabada também pela categoria. Pausar aqui para não tomar strike do YouTube, né? E beleza. A interna dele é muito bem caprichada, então a gente tem o volante com esses detalhes costurados aqui, com o logo do GLI aqui no meio, essa parte aqui de aço escovado, os controles aqui de controle de cruzeiro e de multimídia é bem premium mesmo, né? Você sente que os botões são feitos para durar. Está bem lotado aqui hoje, hein? Parar nesse aqui. Aí. Beleza. Então nesse aspecto de interna é muito bom. Esse encosto central que também tem costurado aqui no vermelho, né, do GLI, e é de couro também.
Então assim, o acabamento dele na interna é muito bom. Novamente, né, para a categoria dele. Gasolina premium, né, porque é o que o manual recomenda. E eu também já vou comentar mais sobre isso. E beleza. Enquanto já enche ali, continuar aqui no nosso assunto. O exterior também ele é muito bem caprichado. Essas rodas, não vai dar pra ver por vídeo, mas elas têm uma textura bem legal nelas. São bonitas também. Aro 18, se eu não me engano. Tem o motor 2.0 turbo de 220 cavalos e 35 kg de torque originais de fábrica, que faz esse brinquedo ser muito atrativo, né, para o mercado, na faixa de competição dele. Terminou de encher aqui agora, deu 37,44, um pouco mais de 10 galões. Tô com sede, bichinho. Ainda no assunto de motor, ele, além de ser um motor forte de fábrica, o miolo dele, né, os pistões, toda a estrutura, biela, etc, é bem forte. Então aguenta bastante personalização e customização de performance. Você pode chipá-lo, aumentar a turbina, tudo no miolo original para ganhar potência sem ter que mexer no coração do motor. Ele tem uma retomada de aceleração muito boa, original de fábrica, né? Eu não mexi em nada desse carro em termos de performance. O ar-condicionado é de zona dupla. Você pode deixar uma temperatura para o passageiro, uma temperatura para o motorista. Esse aqui é o Jetta GLS, né? Ele não é o Autobahn, que tem teto solar e painel completamente digital. Então esse eu vou ficar devendo para vocês, né? Essa review do teto solar e do painel. Mas no geral o carro é muito bem equipado de fábrica. E agora, enquanto a gente vai retornando para casa, já vou falar mais agora dos aspectos que dá para perceber na direção. Tava falando da performance dele, né? Agora que ele tem essa aceleração e retomada boa quando você requer o performance do motor. Mas se você põe ele no modo econômico, que também tem um modo econômico, o carro fica super econômico. Inclusive ele faz 17, 18 km por litro na estrada, que é coisa de doido, né? É claro que a gasolina daqui é bem diferente da do Brasil, então não dá para comparar nesse aspecto. Por isso que os carros aqui fazem essa média na estrada. A gasolina é 100% pura, não mistura álcool. Porém, por um carro dessa performance, que tem esse nível de retomada e cavalaria e torque, fazer 17, 18 km por litro é bem legal. Ele também vem equipado com um diferencial de deslizamento limitado, LSD, na frente, que faz as rodas tracionarem com praticamente o mesmo torque, né? Durante a brincadeira lá de tá calibrando os pneus, a câmera tava pegando sol direto. Enquanto ela tá filmando, ela esquenta muito, e aí o sol ajudou, acabou que interrompeu o vídeo aqui. Mas já deu uma gelada aqui nela no ar-condicionado, ligou de novo. Vamos continuar o vídeo. É como eu ia dizendo, diferencial de deslizamento limitado, enquanto você está acelerando, por exemplo, igual agora, você sente que as duas rodas caminham iguais. E isso é devido à existência desse diferencial. Porque se fosse como a maioria dos carros convencionais, geralmente o diferencial é aberto e a roda, né, que traciona, que tem menos resistência, pega mais força. E isso faz com que o carro derrape, mas não desenvolve em termos de performance, né? O carro não põe essa força no chão. E isso é mais evidente ainda quando você está acelerando e fazendo uma curva, porque o diferencial aberto, novamente, né, ele joga a força para a roda que está com menos aderência. Durante uma curva, geralmente essa é a roda de dentro, da parte de dentro da curva. Então já é um diferencial desse carro. Diferencial, né? Trocadilho não intencional.
e também o equilíbrio de suspensão desse carro. A suspensão dele original, ele tem um balanço para mim perfeito entre conforto, né, quando você está querendo andar de boa em absorver os impactos, mas também rigidez quando você quer uma performance um pouco maior. Quando você faz umas curvinhas, você sente que ele dá uma rolada, mas não tanto, né? Claro, ele dá uma rolada porque tem a parte de conforto. Não tem como ser perfeito nos extremos. Ele é um compromisso entre esportividade e conforto. Mas, cara, pra mim o carro é muito bem equipado em termos de suspensão. A suspensão traseira, por exemplo, ela não é fixa, né? Ela é independente na traseira. Isso é um grande diferencial. Muitos carros na faixa dele de preço, né, não tem suspensão independente na traseira para absorver as imperfeições, né, do asfalto. Isso implica que o carro é muito mais plantado, né? Ele tem muito mais chão, porque quando a suspensão traseira ela é linkada, como a maioria dos carros, o que uma roda sofre da esquerda, por exemplo, ela passa para a direita e vice-versa. E no caso desse carro, como ela é independente, né, a outra roda ela continua tendo contato perfeito se apenas uma delas receber o impacto. Outro ponto positivo também é as features de segurança que esse carro tem. Quando a gente está nesse modo aqui que está o controle de estabilidade ligado e o controle de tração ligado, ele tem frenagem automática de perigo, né, de ameaça, tanto caminhando para frente quanto de ré. Então, por exemplo, imagina que você por um segundo perdeu a atenção e o carro da frente para, né, e você não percebe. Ele dá um aviso sonoro e se você não apertar o freio em acho que 0,8 segundos ou 1 segundo, ele freia sozinho para você. E bem forte, inclusive. Eu não vou demonstrar isso por razões óbvias, né? Porque ele é uma feature de segurança mais extrema. E indo para trás também. Se você às vezes não percebe que vem algum movimento rápido, né, de pedestre ou de outros carros, e você começa a se mover para trás, ele também freia para você. E nesse para trás, né, como muitas das vezes nem tem chance de reação, ele já freia sozinho para você. Ele nem dá o aviso sonoro, não. O que é bem interessante. Na verdade, ele já dá o aviso sonoro freando, né? Os dois ao mesmo tempo. E isso é bem interessante de se ter, né? Já aconteceu 2 vezes comigo, uma indo para frente e outra indo para trás. O que estava movendo para frente, eu conseguiria, né, frear a tempo. Ele só entrou um pouquinho antes para garantir que eu conseguiria ter tempo e espaço para frear. Mas o para trás eu nem tinha percebido. Era um carro que tinha acabado de sair da vaga dele e acelerou rápido. Eu comecei a dar ré, ele já freou tudo, parou tudo. Muito interessante. Então ele salva aí a pele e o bolso, né, da galera. E agora, para a última vantagem, é o famoso Sound Actor. O que é o Sound Actor? É o nome que a Volkswagen deu para um sistema de som que existe dentro da cabine do carro, né? E esse sistema de som compreende em um alto-falante que fica atrás do painel do carro, mais um microfone, né, que capta o barulho do motor lá na frente. Quando você põe no modo econômico, a Volkswagen corta 100% os barulhos desse alto-falante, né? Então você tem uma cabine silenciosa. Eles fizeram engenharia, né, para diminuir o máximo de ruído possível da cabine. Só que parte da experiência de pilotar o carro esportivamente é ouvir o barulho do motor. Mas se eles fizeram a cabine silenciosa, automaticamente não teria como a gente ouvir o barulho do motor, nem que a gente quisesse. Então eles têm esse microfone lá que capta o barulho do motor e joga para a cabine somente quando você põe no modo esporte, que aí você consegue ouvir o barulho do motor, né? E com isso, né, curtir aí a sinfonia dos 4 cilindros com até o assoviozinho do turbo. É muito da hora. E você consegue selecionar isso com um botão, se quer quieto ou se quer ele esportivo, né? E agora que eu já falei bastante das vantagens do carro, né, como nem tudo são flores, vou falar um pouco sobre as desvantagens. Bom, a primeira já é o próprio Sound Actor. Ele, para mim, tem um ponto positivo e um ponto negativo também, né? Como ele é um som artificial, né, capturado por microfone e trazido por alto-falante,
ele tem dois aspectos, né, que são um pouco chatos. Primeiro, o som é artificial, né? Por mais que o alto-falante seja bom e o microfone seja bom, são formas artificiais de capturar o som, não é produzido naturalmente. Tem esse primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que ele pode ser falso. Ele pode ser algo realçado, né, artificialmente. Então, quando a gente acelera no esporte, é um barulhinho, um assoviozinho de turbina muito gostoso. O carro gira muito bem e tal, mas será que é dessa altura mesmo? Será que é com essa intensidade mesmo? Será que não tem um softwarezinho de mixagem lá que altera o som para deixar mais legal? Então é aquele negócio, pode ser que a gente esteja sendo enganado. Por isso que o Sound Actor é um ponto negativo também, ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Um outro ponto negativo é que, como a gente viu lá e acabou de sair do posto, como ele é um carro que possui injeção direta e indireta, né? Esse estilo, né, de injeção de combustível, ele requer combustível de alta qualidade, alta octanagem, para que não haja depósito de carbono lá na câmara de combustão e também para que não haja pré-detonação, né, do combustível, porque a compressão, né, a taxa de compressão desse motor ela é bem elevada. Então, assim, ele funciona, sim, ele tem toda a tecnologia para detectar o tipo de gasolina que tá, então ele funciona perfeitamente com gasolina normal. Você pode usar por vários anos aí sem problema algum, só que você não vai experimentar a potência verdadeira dele, porque o carro ele vai dar uma tirada no ponto de ignição para prevenir a pré-detonação e também, né, vai causar mais depósitos de carbono ao longo dos anos que você vai usando aí. Então, a gasolina premium, né, é um pouquinho mais cara do que a gasolina normal. Aqui a diferença é menor, agora se por exemplo for no Brasil a diferença é bem grande. Então já talvez não seja tão compensatório isso, já tem que ter isso em mente, que a gasolina premium é recomendada nesse carro. Ele funciona com o normal, mas é premium, então infelizmente é um ponto negativo. E por último, mais ou menos importante, temos o último ponto negativo, né, desse carro, que é a impossibilidade de você desligar todas as assistências. Então aqui agora, por exemplo, eu vou colocar no modo Sport, né? Ou seja, eu quero uma pilotagem mais esportiva e vou desligar o controle de tração e o controle de estabilidade. E vou fazer essa curva acelerando tudo. E vocês vão perceber o que acontece. Olha só. Eu não sei se ficou claro no vídeo, mas o que acontece é, enquanto tem ângulo de volante, enquanto o volante está virado, o carro não deixa despejar toda a potência. Por mais que você tenha desligado tudo, colocado no modo Sport, ele não despeja a potência. E aí, à medida que você vai voltando o volante, ele despeja tudo e aí a pancada vem completa. Mas é um ponto negativo, porque às vezes você quer ter performance em autódromo, você sabe que o carro tem aderência e quer empurrar ele no limite, né, da aderência, mas você infelizmente nesse carro não consegue, a não ser que você faça uma intervenção mais direta, remapeando ele, mexendo no chip, etc. Mas por formas, né, aqui disponíveis na cabine, apertando botões pré-programados de fábrica, isso não é possível. E claro, para 95% das pessoas, né, que utilizam esse carro de todas as formas possíveis, isso é útil, né, porque no final é uma feature de segurança, né, assim como as outras que eu falei quando eu estava comentando das vantagens do carro. Porém, para quem quer extrair aquele 5% ali a mais de performance e potência, não consegue desligar tudo de forma original. E aqui fazendo essa curva para direita de novo, né? Aquela vez eu fiz para esquerda, agora eu vou fazer para direita. Eu vou acelerar tudo novamente para vocês perceberem em ação o que eu mencionei. Olha lá. Viu que ele começa, tira a potência, depois que eu endireito ele devolve tudo de novo. Mesmo com o controle de tração desligado, mesmo com o modo esporte habilitado. E assim, você pode até pensar, é porque o LSD está entrando em ação, né? E ele trava a roda patinando de fora para poder caminhar com a de dentro. Em parte sim, né? Mas quem está pilotando sente que essa diferença de força
não é apenas o LSD funcionando. É o LSD mais um corte de potência, porque literalmente você sente ele dando uma segurada para depois despejar de novo. Porque se fosse só o LSD, a sensação, né, de torque não ia ficar diferente, mas não é o caso. E é isso, chegando aqui em casa agora. Tentei fazer esse vídeo o mais condensado possível, mas é muito complicado resumir tantos detalhes, né? E é isso, não vou estacionar dentro de casa não, vou estacionar aqui fora para dar mais uma mostrada no exterior do carro para vocês. Então é isso aí. Esse é o Jetta GLI. Esse modelo é o S 2019. E essas são as vantagens e desvantagens da perspectiva de quem possui o carro há 1 ano e meio já. Então tamo junto. Se curtiu, deixa o like, se inscreva para mais conteúdo como esse. Até a próxima e fui!